estamos na campanha de obediência, pedir a Deus para que desse uma palavra, né? Para que nos ensinasse nesta manhã a sermos mais obedientes, né? Porque a campanha é os benefícios da obediência. E o Senhor me deu aqui 1 Samuel 15, 22. Samuel foi o último juiz, né? Antes de ter rei Israel. Aqui diz que, porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de caminhos. Que às vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente fala: isso eu não tem problema fazer, isso eu vou fazer dessa vez. E depois, se eu der o dízimo, ou se eu ofertar na igreja, é como se eu não tivesse feito aquele pecado, aquele erro, aquilo que não agradasse ao Senhor. E aqui nessa palavra, Samuel está falando que obedecer é melhor do que sacrificar. E quando a gente não obedece, a gente paga um preço. Quando a gente é desobediente ao Senhor, a gente paga o preço. Mas a gente pode evitar isso quando a gente obedece, né? Eu falo porque eu já desobedeci, né? Não vou colocar cada um aqui, porque cada um aqui sabe com o Senhor se já desobedeceu ou se não, se já fez alguma coisa que desagradasse ao Senhor, né? Eu sei que eu já fiz, porque eu sou pecadora. E aqui diz que o melhor é obedecer do que você sacrificar, porque quando você sacrifica, quando você desobedece, o Senhor ele perdoa, né? Assim como ele perdoou o pecado de Davi, ele perdoou, mas ele não permitiu que Davi ficasse com o filho dele, né? Com a Betseba. Davi pecou, errou, né? Fez o que não agradava aos olhos do Senhor, e o Senhor perdoou ele, mas ele teve a consequência. Ele não ficou com o filho dele, e depois a família dele brigou pro resto da sua vida, né? Porque ele já tinha essa consequência que o Senhor disse para ele que ia acontecer. Natan disse para ele, através do Senhor. E aqui eu quero voltar um pouquinho aqui, para a gente entender 1 Samuel 15, 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E nada poupes. Aqui o Senhor fala nada poupes. Está pedindo para Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e atingir aquele povo. Amaleque era o rei. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aqui o Senhor disse para ele matar tudo, tudo, tudo. Não era para ficar com nada, era para matar tudo. E aqui vamos pular para o 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu, a fio de espada. E Saul
pouparam Agar e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a toda a noite e clamou ao Senhor. Aqui o Senhor se arrependeu, né? Ele fala que se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Porque de início Saul era uma pessoa boa e que de fato ele seguia o Senhor. Ele fazia ali o que era bom aos olhos do Senhor. E tudo que o Senhor fazia, ele falava. Que depois, quando foi o tempo, foi passando o tempo, parece que Saul foi se desviando. E que alguma coisa no meio do caminho, no meio de todo esse percurso de Saul, foi acontecendo para ele se achar autossuficiente. E esse é o problema de nos acharmos autossuficientes, que eu não preciso. Quando eu acho que eu não preciso, eu não obedeço, eu vou fazer o que eu quero. Esse é o nosso mal, quando a gente acha que a gente não precisa de Deus, porque aí eu faço o que eu quero. Não, isso vai dar certo. Isso que eu vou fazer vai dar errado, mas vai dar certo. Eu não preciso de orar e ver o que Deus vai fazer na minha vida. E aqui, por algum motivo, Saul, ele se desviou, e a gente às vezes fica pensando por que tantas pessoas vão à igreja e no meio do percurso eles desviam. Ou por que não vem mais? Ou por que esfriam? Porque a desobediência ao Senhor, ela faz com que nós ficamos afastados do Espírito Santo. Eu digo nós porque cada um de nós temos que olhar para a gente mesmo, e saber o que estamos fazendo de errado, o que podemos melhorar, o que podemos obedecer mais ao Senhor, para que a nossa santidade fique ao ponto de estar sempre na presença do Senhor. Não somos santos, gente, pelo amor de Deus, não é isso, mas que nós conseguimos nos purificar cada vez mais na presença do Senhor. Porque aqui Saul